Professor Jaldes, é um prazer tê-lo conosco, meu amigo. Boa tarde. Boa tarde, Lenine, e as pessoas que estão nos vendo e ouvindo. Se for possível, feliz 2023 para todos nós. Assim esperamos, né? Já começou com tudo, né? Já começou dizendo a que veio. E aí você tem assunto aí para escolher aí. Você vai falar a gente vai falar de quê? Porque tem assim N vertentes aí que o negócio tá borbulhando aí. Olha, Esse as pessoas que estão nos vendo e ouvindo certamente têm desejo de conversar sobre os acontecimentos de domingo em Brasília. Esse é o tema. E é até o porque é um tema. tema nacional e internacional, né? Vale, né? Tá encaixado, né? Esse é o tema, indiscutivelmente, do momento no mundo. Se janeiro do ano passado, o acontecimento, que continua um acontecimento fundamental, um processo histórico fundamental, que é o que está acontecendo lá na Ucrânia e nas cercanias do leste europeu e da Rússia, essa questão do Brasil, ela diz respeito à América Latina, diz respeito ao sul global e ao mundo, por extensão. O mundo está de olho em nós, isso é indiscutível. Está todo mundo de olho no que está acontecendo aqui no Brasil. Nós fomos tão. Viu, Lenine? Isso tem sido pouco ressaltado, talvez seja interessante dizer isso. Nós, talvez, como em 62, 64, aqui no Nordeste, no tempo das Ligas Camponesas e do governo popular de Miguel Arraes, não temos tanto concentrado os olhos do mundo como neste momento. Não, nunca como em 62. Em nenhum momento depois do fim da ditadura, o que aconteceu no período pós-ditadura, não chamou tanta atenção do mundo como o que aconteceu agora. Esses acontecimentos, o mundo já vinha prestando atenção, mas principalmente o que aconteceu de domingo para cá. Nós estamos aqui realmente no olho do furacão, para usar um jargão, né? Tem o ovo da serpente, é um jargão correto. Então, estamos no olho da serpente e do furacão também. Verdade, verdade, verdade. A gente pode analisar os nossos poucos ouvintes, espero que muitos, esses acontecimentos de muitos ângulos, né? Eu não estou relativizando, não, né? Porque quem analisa muitos ângulos, em geral, relativiza tudo, né? Mas é importante ter uma embocadura mais ampla. Eu não falei sobre isso ainda este ano, mas estou meio de férias. Não estou de férias porque eu não estou viajando, em função de alguns processos até íntimos e pessoais. Né? Férias, inclusive, de crianças. Ontem eu fui dormir 2 horas da manhã, mas não foi vendo esse acontecimento. Né? Fui um pouco cuidando, digamos assim, de crianças, brincando, essa coisa toda. Mas tenho acompanhado na medida... Não acompanhado, não. Fora isso, praticamente em tempo integral, eu tenho lido tudo que me chega sobre esses acontecimentos de domingo. Como todos nós, né? Esse dever de casa, eu acho que todo mundo está fazendo. Verdade. No caso, eu vou entrar para um inusitado. Vou citar autores, o que às vezes não é bom nesses momentos. Porque também é outra técnica de desvio, né? A gente, quando quer entrar no âmago da coisa, começa a dar uma de erudito e tal, e vai se desviando dos assuntos. Mas espero que não aconteça isso. Tem um filósofo político italiano que foi dirigente do Partido Comunista de lá, Antônio Gramsci, que escreveu nos cadernos do Cárcere uma coisa dizendo o seguinte: é uma parte muito importante dos cadernos, que ele meio que coloca ali algumas coisas sobre a formação política dele, que a gente não diz na universidade, mas o Gramsci era um homem da Terceira Internacional. Não sei se as pessoas... Está em desuso, né? Está em desuso. A Terceira Internacional é um grupo importante, né? De 19 a 42, que procurou, em função de ter havido uma revolução socialista na União Soviética, fazer a Revolução Socialista Mundial. Então, eles tinham toda uma prática de análise política, principalmente das crises. Então, o Gramsci, pós a ascensão do fascismo e pós a crise
Esse artigo é após a crise de 29. A crise econômica de 29, ele meio que fazendo um balanço de algumas questões da internacional, eu reputo essa parte muito importante da obra dele. Análise das relações de força. São 5, 6 páginas. Eu tenho pela internet, eu estou aconselhando. 5, 6 páginas dá para ler, né? Ele fala coisas que a gente conhece. Ele diz, olha, as relações de força a gente tem que analisar sobre 3 ângulos. O primeiro é o que ele dizia, econômico-corporativo. Econômico-corporativo é o seguinte, você tem uma ONG, sei lá do quê, para não sei o quê. Então, você meio que agrega aquelas pessoas daquela ONG e, no caso do Brasil, desenvolve as tais das políticas públicas. Esse métier todo mundo entende, né? Todo mundo é especialista nessas coisas. Segundo momento, tem um momento técnico-político. Já é diferente. Porque o técnico-político, ele diferencia. Tem um técnico-político, mas no fundo é a mesma coisa, né? Você pode fazer uma junção dos dois. O técnico-político são os parlamentares, que são obrigados, por mais que venha de uma, digamos assim, origem específica de classe corporativa, a pensar em termos globais, que pensa em torno, no caso do Gramsci, da classe, mas também em torno da sociedade inteira. Eu diria o seguinte, nós temos uma tradição na esquerda brasileira que passou a vigorar dos anos 80 para cá. Eu sou um pouco cria, digamos assim, eu sou cria dessa tradição, mas também já tenho os pés na tradição anterior. Estou falando aqui pessoalmente, não de maneira cabotina, mas para as pessoas entenderem, quer dizer, eu sou um pouco da tradição anterior e dessa. É meio uma junção. Há um terceiro aspecto que o Gramsci fala das relações de força, que é a relação de força militar. A relação de força militar. A relação de força militar não é nem preparar exército na sociedade civil, nem pregar a luta armada. A gente pode entender dessa maneira, né? Não se trata disso. A relação de força militar diz respeito a que, no Estado, e o Gramsci tinha uma proposta, a Internacional, por óbvio, também, de conquista do Estado, tinha no Estado, necessariamente, esse é o elemento, eu diria, mais possante de um pensamento estratégico. Esse é o momento mais possante. Nós não temos uma esquerda brasileira após os anos 80, por uma série de razões, que tenha dado aos seus militantes uma formação militar. Estou falando aqui de luta armada, nem de formar exército. Isso foi introduzido na luta política brasileira recente por Bolsonaro. Então, eu diria o seguinte, nós somos muito despreparados. Claro que há exceções. Nós somos muito despreparados para enfrentar as questões do momento. Porque nós não temos essa formação. Nós não temos a formação. O nosso cachimbo tem outras características. Isso é praticamente generalizado. Eu estou dizendo aqui, parlamentares, não estou falando de dirigentes políticos. Essa turma, em geral, não entende disso. É um assunto, digamos assim, que lhes é alheio. Então, você dar pitaco num treco que é alheio é difícil, né? Não é verdade? Então, esse eu diria que é um elemento importante. É um dado que nós precisamos superar. Eu lembro que no dia 24 de dezembro do ano passado, quer dizer, véspera de Natal, né? Eu coloquei um Twitter, porque o que dominava... O Twitter tem 3 linhas, né? Não é nada muito importante, não. Dizendo o seguinte... Sim, porque naquele momento o que estava predominando na imprensa, nas redes sociais, na área da esquerda, era o seguinte, que o irracionalismo tinha perdido para a razão, porque, olha as palavras, né? Que o bem venceu o mal, né? Que era um momento de muito otimismo com o governo Lula,
né? Eu fiz um Twitter meio provocativo dizendo o seguinte: o espírito natalino, que é uma coisa boa, tomou conta, nos contagiou. Então eu acreditava aquilo, o espírito natalino, né? Porque realmente realizamos alguns tempos na transição. O principal deles, a PEC, né, que foi uma costura parlamentar muito bem feita, né, a PEC, né, do Bolsa Família, aquela coisa toda. Ou seja, o Bolsonaro passou 2 meses calados e nós entendemos por isso de que ele havia se recolhido. Pouco depois viajou daquela forma vexatória para os Estados Unidos. Tivemos uma bela posse de primeiro, indiscutivelmente, né? E as pessoas meio que estavam naquele clima de alegria extasiante. Eu não estou fazendo a crítica, esse poço do clima. Eu também, claro, fui contagiado por aquela beleza, não é? Mas achando o seguinte, quer dizer, finalmente o futuro radioso se apresentou ao Brasil. Esquecem as pessoas, e aí eu acho que a gente tem que colocar a eleição do Lula e este governo agora dentro, digamos assim, de uma trajetória mais ampla. E essa trajetória eu acho que tem 2 âmbitos. O primeiro é o seguinte, e aqui eu acho que dá até um seminário, né? Que desde os acontecimentos de 2013, pelo menos, a gente se recuar um pouco, desde a crise de 2008, a crise internacional econômica de 2008, crise de 2008, governo Lula. O governo Lula enfrentou bem a crise. O ponto alto do Lula é a maneira que ele enfrentou, que seu governo enfrentou a crise de 2013. Eu diria que, inclusive, é responsável pela eleição do Lula no ano passado. O ponto alto do Lula foi o modo, aquela ideia da marolinha, a ideia dos investimentos, o PAC, né? A Dilma era a mãe do PAC, aquela coisa toda. Aquele foi o ponto alto do governo Lula, o enfrentamento da crise de 2008. Mas o enfrentamento da crise de 2008, eu diria o seguinte, ele mais do que ter aberto um ciclo novo, ele não abriu um ciclo novo, um enfrentamento muito consistente que o Lula fez, foi o ponto alto, eu repito, do governo Lula, da primeira safra do governo Lula, foi como ele enfrentou a crise de 2008, como ele não se deixou envolver pelos dogmas neoliberais naquele momento. Então, tanto que elegeu Dilma na eleição de 2010. E em 2013, já no governo Dilma, nós definitivamente entramos em um processo novo no Brasil. Esse processo que contraditoriamente se abriu em 2013, ele perdura até hoje. E ele, digamos assim, inunda o governo Lula. Então, nós passamos a viver... Agora eu vou retomar novamente o Gramsci, inclusive utilizando o Gramsci de maneira mais livre. Eu não estou sendo aqui, digamos assim, o hermeneuta do Gramsci. Eu estou utilizando uma categoria do Gramsci de maneira mais livre, que é a categoria de crise orgânica, né? Nós entramos de 2013 para cá em uma crise orgânica. E esse governo Lula, que começou dia 1º, ele é um governo, digamos assim, no olho do furacão da crise orgânica. O que é a crise orgânica? Ela não é simplesmente a crise do ciclo econômico, embora isso também seja importante. É uma crise mais global, ou seja, ela é política, mas não é só política. Ela é uma crise de representação política. A Lava Jato, inclusive, trabalhou muito isso, né, na questão do ápice, que nem é o momento atual do antipolítico. E é uma crise do Estado e das instituições do Estado. Nós tivemos 2 momentos parecidos no Brasil contemporâneo, 30 e 64. 30 e 64, eu diria que são processos encandeados. Hoje é uma coisa diferente. Então, o governo Lula, digamos assim, nós somos, viu, Lenine, pessoas como João Pessoa em 30, como José Américo de Almeida em 30, como Getúlio Vargas. Boa. Agora precisamos, como Luiz Carlos Prestes em 30, precisamos estar à altura do momento.
que aqueles personagens, alguns tiveram, outros nem tanto, né? São momentos decisivos para o Brasil, hein? E, em segundo lugar, indiscutível, isso ainda se consorcia, como se consorciou em 30, com um momento internacional complexo, que resulta, inclusive, no paradoxo para a nossa história. E aqui eu vou entrar no que aconteceu domingo, né? Eu conversei com algumas pessoas, tive alguns desses atos, de João Pessoa, lá no Sindicato dos Bancários, segunda-feira, né? Tive depois naquele ato aqui no Busto Tamandaré. Eu acho que não é uma questão de ser otimista ou pessimista, né? Não é por aí, ficar nessa bipolaridade. Aliás, pessimismo em excesso, às vezes é sinal de, digamos assim, ou de quinta-colunismo, se existe, né? Ou de falta de horizonte. E o otimismo parece que é pior ainda. O otimista incurável, tenha cuidado com esse sujeito aí, que o Voltaire dizia, né? O panglossiano. Então, não se trata disso. Mas eu diria o seguinte, e aqui é o paradoxo, o que aconteceu domingo, muito importante. Né? Não houve golpe, mas houve uma tentativa de golpe. Meio estabanada, com elementos catárticos, né? Mas houve uma tentativa, eu diria, planejada, com toda a confusão do processo, planejada. Ela tem que ser vista como, digamos assim, um ensaio. E veja bem, aqui, uma analogia histórica que já, deixa eu te falar. Meu forçado da barra é diferente. Por exemplo, daria para a gente ficar a tarde toda conversando. Nós ganhamos 62, na campanha da legalidade do Brizola. Foi uma grande vitória política. Em 64 houve o golpe. Perfeito? Perfeito. Então, nós ganhamos. Houve uma reunião importante do Lula com os poderes. Digamos assim, um golpe que não haveria, porque era um golpe atabalhoado, realmente. Igual planejado. Foi esse domingo. Né? Mas, digamos assim, a coisa caminha. Né? A coisa caminha. Então, nós vivemos um momento muito complexo, no qual a análise ela é importante. Por que não houve o golpe? Isso aqui é importante. Por que não houve o golpe? Porque ele... Você vai guardar o que não houve para os próximos capítulos. Não, você quer perguntar? Deixa eu só encerrar com esse raciocínio. Pronto, aí, vai lá. O golpe meio estabanado, uma coisa confusa, né? Os soldados do golpe também tinham lá suas debilidades, aquela coisa toda. Né? Mas tem dois elementos que foram mais decisivos até. Primeiro, esse é fundamental. Não houve o golpe porque não havia absoluto apoio internacional. Não havia nenhum apoio internacional. 0,0. O Lula conseguiu unir, que coisa incrível, o Biden e o Putin. Olha que coisa incrível. Como é que você instala um poder político no Brasil que, de imediato, tem o Biden e o Putin proclamando contrários? Difícil, né? Todos os nossos vizinhos aqui da América Latina, que estão preocupados, né? O Bólico, o Fernandes, a Ciomara, né? O Lopes Obrador, tal, todo mundo preocupado. Né? Então, não tem custo aqui para um golpe de extrema-direita no Brasil. Porque também estão preocupados com os quintais deles. Então, esse é o primeiro elemento, muito importante. Muito importante. Segundo lugar, não houve o golpe porque, ao contrário de 64, não se amadureceram no Brasil, e não se amadureceu, eu insisto nisso, que aqui é um elemento que é pouco discutido. Não amadureceu durante todo o governo Bolsonaro, os 4 anos de Bolsonaro, isso não amadureceu. Não houve uma coesão burguesa, não se consolidou, não deu a liga
com o bolsonarismo uma coesão burguesa, ou seja, todas as frações de classe da burguesia coesas na proposta do golpe. Por isso não houve golpe. O que eu quero dizer com quem apoiou das classes dominantes o golpe do Bolsonaro, inclusive financiou? Essencialmente, dois setores burgueses. Eu diria setores burgueses secundários, que é uma parcela extrativista do agronegócio, mistura negócio com banditismo, pistolagem. Isso não é todo o agronegócio, mas é uma parcela importante, indiscutivelmente. Essa parcela estava no golpe. E o varejo, ou seja, os médios e até grandes comerciantes regionais. O cara que tem um atacado no Nordeste, o cara que tem, digamos assim, uma rede de postos de gasolina em Santa Catarina. Por exemplo, por que a Rede Globo foi radicalmente contra o golpe? A Rede Globo nunca teve nesse negócio. Como é que havia um golpe? Um golpe sem os estratos, eu diria, mas de elite da burguesia brasileira sem apoiá-los. Podia até acontecer, mas seria um golpe momentâneo, dado a pequena durabilidade. Agora, haveria golpe sim, e este é o grande problema. Porque a coesão burguesa é um negócio que vai e vem. Dificilmente vai haver uma coesão burguesa sobre o bolsonarismo tal qual ele está instaurado. Mas, olha bem, a própria Rede Globo lançou a tese do bolsonarismo moderado, que seria, digamos assim, um bolsonarismo sem Bolsonaro. Isso não está posto na imediaticidade. Mas, sei lá, daqui a 4 anos, pode ser que um bolsonarista moderado, o que é um oxímoron, um negócio que não existe. É uma possibilidade. Beleza, meu camarada. E aí, para encerrar, que eu já estou falando demais. Estou com a sua aluna aqui, querendo entrar daqui a pouco. Se dependesse, esse aqui é o grande problema. Se dependesse, porque não houve coesão burguesa, nem apoio internacional, mas se dependesse do aparelho de Estado, ou seja, daquele lado militar que o Gramsci fala, não estou falando aqui em luta armada, não é isso. É a disposição estratégica do Estado. Haveria golpe no Brasil, sim. Sim. Esse é o grande paradoxo e é o grande problema desse governo Lula que está aí. Falei demais. Valeu, Jaldo. Nada, que é isso. Forte abraço. Semana que a gente vai ter esse assunto, a gente tem manga para poder passar 3 semanas falando sobre ele. Não, vamos falar aí 4 anos. Semana que vem está aqui novamente. Essa questão ela tá posta nos 4 anos. Só para encerrar, porque aí as pessoas vão achar que eu não estou pessimista. A vitória do Lula. Hoje a gente tem o prazer de estrear nossa amiga Mirella. A vitória e a posse do Lula foram importantes como elementos que possibilitam uma mudança na relação de forças. Mas a mudança não houve. Está entendendo? Então é isso, para não pensar que eu estou aqui pessimista. Beleza. Então é isso. Tchau. Um abraço. Vou agora.